Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Nós estamos aqui nessa manhã, reunidos em torno da mesa. Temos falado nas últimas semanas sobre missão, sobre compromisso que temos, sobre evangelismo, sobre chamado, uma série de coisas, sobre o propósito que temos. E quando eu pensava na mesa, eu só me vinha o reforço de tudo isso. Porque quando nós olhamos a mesa, nós lembramos da cruz. Quando nós olhamos a mesa, nós lembramos do sacrifício de Cristo. O que você vê quando você olha a mesa? Você pode me ajudar aí? O que você vê quando você olha a mesa nessa manhã? Oi? Pão, vinho, que significa o corpo e o sangue de Cristo. O que mais? O que a gente vê quando a gente... Renovação da esperança, porque um dia Ele virá. O que mais? O que a gente vê nessa manhã, quando a gente olha a mesa? Alguém mais? O amor de Cristo. Comunhão, porque não existe mais inimizade, agora todos nós somos filhos. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Irmãos, a cada mês que nós olhamos a mesa, nós lembramos do sacrifício de Jesus, e somos levados até a cruz. Nós olhamos a mesa, nós lembramos do sacrifício, desse amor, dessa esperança renovada, dessa comunhão, e nós somos levados até a cruz. E quando nós vamos até a cruz, nós não podemos ignorar isto, o que aquela cruz representa para nós. E o que Paulo está dizendo em Gálatas 6, versículo 14, ele está dizendo: é nessa cruz que eu me glorio. É na cruz que eu encontro motivos para estar aqui nessa manhã. É na cruz que nós encontramos motivos para fazer parte desse memorial, o memorial da ceia. E é nessa cruz, irmãos, já que é nessa cruz que eu e você devemos nos gloriar, é nessa cruz nós podemos analisar algumas coisas que nós encontramos, que vocês encontramos na cruz. A primeira delas foi o que a Miriam falou, o amor. A partir do nosso encontro com a cruz, irmãos, nós deixamos de associar Deus somente com um Deus poderoso, um Deus que é soberano, porque Ele é um Deus que tem o controle e a autoridade sobre todas as coisas. Porque Deus não é apenas isso, Ele é tudo isso, mas Ele também é um Deus de amor. Ele é um Deus amoroso. E quando nós falar de um Deus todo-poderoso, capaz de fazer a sua própria vontade, nada pode detê-lo. Ele pode levantar reis, Ele pode derrubar reis, Ele é capaz de fazer chover, Ele faz o sol se levantar. Isso não é novidade na experiência humana, que nós conhecemos esse Deus poderoso. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos e podemos expressar um Deus que escolheu nos amar. Um Deus que escolheu nos alcançar com tamanho amor. Um Deus que escolheu enviar o seu único filho para pagar o preço que era para nós. Um Deus que é amor.
E um Deus que escolheu se relacionar conosco através desse amor. E então o amor deve ser o amor que define Deus para nós. Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é um Deus forte, Ele é um Deus santo, mas Ele também é um Deus amoroso. É o que diz em capítulo 4, versículo. Porque Deus é amor, o amor é a essência de Deus. E também em 1 João, no versículo 18 do capítulo 4, mais para frente, diz que esse amor que é perfeito, irmãos, esse amor expulsa todo o medo. Nós podemos descansar nesse amor, nós podemos ter a certeza que esse amor nos alcança, e a cruz é essa lembrança, e a ceia é essa lembrança de que o Cristo morreu por nós, na maior expressão do amor de Deus. É o que diz Paulo em Romanos 5,8, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, um amor manifesto, um amor escancarado, para que todos possam ver, para que eu e você que estamos aqui hoje, para quem está nos acompanhando pelo Facebook, possamos entender que a ceia nos lembra da cruz, que nos lembra desse amor, um Deus amoroso e perfeito, que escolheu se relacionar conosco em amor. Se nós pensarmos nele somente como um Deus todo-poderoso, talvez um Deus que é justo, talvez isso gere para nós um sentimento de terror, pode ser um pouquinho aterrorizante, porque nós pensaremos apenas na ira, na vingança, mas a cruz nos fala que nós não precisamos ter medo, porque o perfeito amor expulsa todo medo. Deus não é mais o meu adversário. A Dorquinhas falou, comunhão. Agora não estamos mais na inimizade, agora nós fazemos parte dessa comunhão. O véu foi rasgado, agora nós não somos mais estranhos. Eu e você somos filhos de Deus, alcançados por esse amor. Deus estendeu a sua mão para nós, expressou o seu amor radicalmente na cruz. E nessa cruz, irmãos, que nós lembramos, que nós trazemos à memória nessa manhã, nós podemos encontrar também graça. A cruz revela graça, e graça é o favor imerecido de Deus. Deus se relaciona com a gente com graça. Nós não temos méritos nenhum, nós não merecemos, nós somos falhos, pecadores. A graça é favor imerecido. Efésios capítulo 2, versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso, irmãos, não vem de nós. Nada que eu faça pode mudar isso. Irmãos, Deus me ama e derrama sua graça por mim, não porque eu sou pastor, nada disso. Ele faz isso simplesmente por esse amor grande, por esse favor imerecido, e na cruz nós podemos relembrar isso. Quando nós nos encontramos com a cruz, com essa lembrança, irmãos, não é possível que eu e você de alguma maneira sejamos manipulados. Não é possível que você tenha que fazer qualquer coisa, irmãos, acender uma vela, que você tenha que subir escadas de joelhos, que você tenha que colocar uma fitinha no seu braço, que você seja obrigado a pagar alguém, a dar dinheiro, não. Acima de qualquer barganha, Ele nos abençoa, irmãos, porque simplesmente Ele quer nos abençoar. Nós não merecemos, Deus não tem obrigação de fazer nada, Ele nos ama porque quer nos amar. Ele não tem nenhuma obrigação, irmãos. Falhamos, erramos quando eu e você pensamos que o Criador do universo, que tem a terra na palma da sua mão, que criou todas as coisas, que esse Deus todo-poderoso, soberano, nos deve algo. Não, irmãos, tudo é de graça, tudo é pela graça. E se alguém disser para você um dia que você precisa fazer algo para Deus te abençoar, você faz, vai embora,
Sai daqui, Satanás, porque o Deus que nós creemos não é um Deus de barganha. É um Deus que nos ama e nos dá sua graça independente de qualquer coisa. A barganha não é evangelho. Evangelho é a consciência, é a certeza que Deus entregou seu próprio Filho para morrer por nós. Isso é graça, isso é amor imerecido que nós recebemos de Deus. Isso foi escancarado na cruz do Calvário, por mim e por você, e nós podemos celebrar isso nessa manhã. A cruz também, irmãos, nos lembra, nos traz, na cruz também nós encontramos salvação. E qual é a lógica da salvação, irmãos? Eu e você estávamos perdidos, confesso que muitas vezes continuamos perdidos, e os recursos que eu tenho não são suficientes para fazer nada por mim, eu não posso, não adianta. Algo fora de mim precisa vir em meu favor, uma força, uma mão, um amor, uma graça, que se estenda, uma mão que se estenda para mim, alguém que faça algo por mim. E a cruz nos coloca na condição de admitir essa nossa limitação, irmãos, a nossa fraqueza, a nossa falência, a nossa incompetência e esperar o socorro divino. Quem se encontra com a cruz de Cristo, irmãos, não deveria ter vergonha de clamar ajuda, não deveria ter medo de se render, de se ajoelhar, de confessar que nós não damos conta, que nós precisamos de um favor imerecido, precisamos ser salvos por Deus. A cruz nos dá essa mensagem, a salvação para nós. Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus diz: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Estávamos perdidos, irmãos. Cristo veio nos salvar. E quando nós entendemos essa limitação, irmãos, quando eu e você entendemos essa limitação vai muito além da certeza que Deus nos ama, derrama a sua graça e nos salva. A necessidade de salvação vai muito além disso, irmãos. Quando nós reconhecemos que além da salvação em Deus, irmãos, muitas vezes nós precisamos ser salvos por um bom médico, muitas vezes nós precisamos ser salvos por um bom terapeuta, muitas vezes nós precisamos ser salvos pela nossa esposa, por um marido, salvos por um amigo, salvos por um bom conselho, salvos pelos filhos, salvos pela nossa comunidade. Nós não podemos ter vergonha de pedir ajuda e reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos muitas vezes daqueles que são, para que nós possamos sair dessa maré, sair desse lamaçal, para que nós possamos sair dos maus hábitos que muitas vezes nos destroem, que nos fazem afundar. Precisamos ser salvos. E na cruz nós encontramos essa promessa que nós somos e seremos salvos. É na cruz também, irmãos, que nós encontramos uma quarta coisa: o perdão. E o que está embutido no perdão, irmãos? O fato que precisamos de salvação, como nós falamos, o fato de que nós não somos. Pergunta, irmãos, quem precisa de perdão? A única pessoa que não precisa de perdão é quem é perfeito. Você conhece alguém perfeito? Eu conheço gente que acha que é perfeito. Mas você conhece alguém perfeito? Nós não somos perfeitos. Por isso nós só podemos viver sendo perdoados. E quando nós lembramos da cruz, quando nós nos encontramos com a cruz, nós recebemos o perdão. Deus está dizendo para nós: ei, eu entendo as suas limitações, as suas imperfeições. Paulo disse lá uma vez: ó, o mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu devo. Nós não somos perfeitos, só podemos viver sendo
perdoados. E quando nós nos encontramos com a cruz, nós recebemos perdão. Nós recebemos perdão. Deus está dizendo, você é perdoado. 1 João 1,9 diz, se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos. Nós devemos continuar nos relacionando com Deus, a partir da experiência do perdão, porque nós não somos perfeitos. Se aprendemos com Deus, que o perdão é continuar nos relacionando a despeito da nossa imperfeição, irmãos, isso significa que então nós entendemos, e aí nós conseguimos viver num mundo que é imperfeito, num mundo que jaz o maligno, com gente imperfeita, mas sabendo que nós buscamos, nós caminhamos para o alvo, buscando fazer aquilo que agrada a Deus. Não há outro jeito de vivermos, irmãos, a não ser no ciclo do perdão. E assim como nós somos perdoados por Deus, nós precisamos lembrar do conselho de Jesus em Mateus 10:8, vocês receberam de graça, deem também de graça. Recebemos perdão, estendemos perdão. A cruz diz que nossos pecados estão perdoados, a cruz nos lembra da necessidade de sermos também pessoas que perdoem, perdoadores. Uma quinta coisa, irmãos, que nós encontramos na cruz é misericórdia. E o que é misericórdia? E a misericórdia, irmãos, é a oportunidade constante, constantemente renovada, que nós temos de recomeçar a vida de novo, como se fosse pela primeira vez a cada manhã. Lamentações 3, versículo 22 e 23, diz que as misericórdias são dele, são inesgotáveis e são renovadas a cada manhã. O que foi ontem, irmãos, não determina o que você é hoje. A minha briga de ontem não determina o meu beijo de hoje, o meu abandono de ontem não determina o meu relacionamento de hoje. A misericórdia de Deus nos oferece a constante oportunidade de recomeçar. É uma folha em branco para nós todos os dias, irmãos. Essa misericórdia nos permite começar de novo, uma nova experiência, um novo relacionamento, uma nova chance, uma nova tentativa, tudo novo. Quando olhamos a cruz, lembramos da misericórdia de Deus e temos a oportunidade de começar de novo. E por último, irmãos, a cruz nos lembra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus se reconcilia conosco, a cruz promoveu reconciliação, irmãos. A haste vertical da cruz é a nossa, lembra da nossa reconciliação com Deus, e a haste horizontal lembra-nos da nossa reconciliação com os homens. Quem se encontra com a cruz e se percebe salvo, se percebe recebendo graça, amor, alvo da misericórdia, perdoado, abençoado por Deus, não tem alternativa, irmãos, a não ser estender a mão e oferecer reconciliação, amizade, perdão, amor. Irmãos, a cruz, naquela época um símbolo de vergonha, um símbolo de morte, é para nós o símbolo, como a Rosângela disse, da nossa maior esperança. Falar da cruz, irmãos, não é falar de vergonha, não é falar de um Deus morto, mas falar da cruz é falar de um Deus vivo que está aqui hoje. É não falarmos da morte, mas falarmos da vida. A cruz nos lembra que a morte não tem a última palavra. Nós podemos nessa manhã celebrar uma cruz vazia, nós podemos nessa manhã celebrar um Deus que está vivo. Amor, graça, salvação, perdão, misericórdia, reconciliação.
nós podemos celebrar todas essas coisas nesta manhã. Enquanto você tomar o pão e o cálice hoje, que o extraordinário da cruz encontre lugar na sua vida, na minha vida, e o Espírito de Deus nos conduza diariamente ao pé da cruz, e que nós possamos levantar os nossos olhos e ver que a cruz está vazia, porque Cristo está vivo, está presente hoje aqui, e que a memória dele, irmãos, que nos faz nos reunir nessa manhã e celebrar tudo que falamos, amor, graça, salvação, perdão, misericórdia, reconciliação, possa arder nos nossos corações, e que nós possamos participar nessa manhã gratos, que nós possamos participar nessa manhã celebrando, felizes, glorificando o nome dEle, porque Ele está vivo. E despeje em nós amor, graça, salvação, perdão, misericórdia, reconciliação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por tamanha salvação. Obrigado porque recebemos amor, graça, perdão, misericórdia, salvação, reconciliação. Obrigado porque tudo isso é renovado a cada dia, independente de nós. Nós podemos lembrar da cruz. Independente de nós podemos participar. Nós podemos nos examinar nessa manhã e lembrar de tudo isso. E podemos celebrar uma cruz vazia, um túmulo vazio, e a esperança que Tu irá voltar para nos buscar. E enquanto isso nós trazemos à memória todos os benefícios dessa cruz, para que isso nos dê força para continuar. É a minha oração. Amém. Irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, esse é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 26, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Irmãos, participam nessa manhã aqueles que aceitam essa graça, essa salvação, essa misericórdia, esse convite de reconciliação, irmãos. Porque não é possível que alguém em sã consciência ouça essa mensagem escancarada quando nós lembramos da cruz e não aceite a oferta de amor de Deus através do seu Filho, Cristo Jesus. Participam também aqueles que expressam isso publicamente através do batismo, ou que desejam expressar isso e não podem por algum motivo nesse momento se batizar. Por último, irmãos, a ceia é uma refeição de família. Participam aqueles que fazem parte dessa família, porque nós fomos reconciliados pela cruz, através da cruz, e estamos aqui como família, e podemos, como diz o versículo 28 de 1 Coríntios 11, fazer o autoexame, irmãos, e o autoexame nunca pode ser condenatório, irmãos. Você não deve nunca se examinar e dizer: eu não mereço.
Porque quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos deixando de lado, nós não estamos aceitando a oferta de amor, é a oferta de graça, irmãos, e graça é favor imerecido. Quando nós nos examinamos e nos julgamos aptos aí, irmãos, nós estamos errados. Mas quando nós nos examinamos e dizemos, eu não mereço, mas eu posso participar, eu posso tomar o pão, que representa o corpo de Cristo partido lá naquela cruz, eu posso tomar o cálice, que nos lembra do sangue de Cristo derramado lá naquela cruz, então nós podemos pegar o pão, o cálice, nós podemos agradecer, porque mesmo não merecendo, nós recebemos amor, graça, perdão, misericórdia, salvação, reconciliação em Cristo, e é o que nós vamos fazer nessa manhã. Nós vamos tomar o pão e o cálice e nós vamos participar juntos. Queria chamar aqui a Edna e a Ana para me ajudar hoje. Queria chamar a pastora Elise para orar por nós, orar pelo pão, orar pelo cálice. Espera um pouquinho, Edna. Edna, vamos orar. Vamos orar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu amor. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício. Nós te agradecemos, Jesus, por ser a ponte entre o homem perdido e Deus. Nós te agradecemos, Jesus, por um amor que nós não merecíamos. Nós te agradecemos, Jesus, pela graça que nunca entenderemos. Nós te agradecemos, Jesus, pela salvação que nos torna aptos, nos torna irmãos, nos faz família, nos faz filhos de Deus, nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós te agradecemos pela misericórdia, porque se não fosse a tua misericórdia, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Nós te agradecemos por esse ministério bendito da reconciliação. Nós te louvamos, Jesus. Nós te agradecemos pela honra que nós temos de termos sido salvos, pelo teu corpo que foi partido na cruz quando era o meu que deveria ter sido, pelo teu sangue derramado que me perdoou de todos os pecados. Obrigada, Jesus. É com o coração agradecido que nós, como tua família, sentamos à tua mesa nessa manhã, para lembrar da tua morte, para celebrar a vida e a esperança, o amor, a graça, a paz, a misericórdia que nós temos recebido de ti. Muito obrigada, Jesus, nós te agradecemos nessa manhã. Amém. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. Tua graça nos chamou pra mesa do Senhor. E é tão bom saber que há lugar aqui. Tua graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há um lugar na casa, há perdão na casa, é
lugar aqui. Tua graça nos chamou para a mesa do Senhor, e é tão bom saber que há lugar aqui. Tua graça nos chamou para a mesa do Senhor. Diga: há lugar na casa, há perdão na casa. Reunidos nele, nosso encontro é cá. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Diga: do meu Pai, do meu Pai, do teu Pai, do teu Pai, do nosso Pai, do nosso Pai. Você pode ficar de pé? Já já a gente volta a pegar o pãozinho, se abraçar, tá bom? Mas por enquanto a gente tira a tampinha. Você pode comer o pão. Já que não podemos trocar o cálice, olhe para quem está do teu lado aí. Manda um beijo, um coração. Amo vocês, irmãos. Vamos tomar cálice. Do teu Pai, do nosso Pai, do meu Pai, do teu Pai, do nosso saber e há lugar aqui. Tua graça nos chamou para a mesa do Senhor, e é tão bom saber que há lugar aqui. Tua graça nos chamou para a mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa.